Fala galera, beleza? Vamos aí para mais uma aula de mentalidade de governo, que é muito importante. Sempre vale a pena a gente estar por dentro de todas as chaves, de todos os processos, né, mentais, para a gente conseguir, literalmente, ter uma vida pessoal melhor, uma vida profissional melhor e realmente poder viver em governo, né? Ou seja, poder realmente ter liderança e poder viver com muita qualidade de vida, ok? Então hoje nós vamos falar de duas chaves. A primeira é movimento. Cara, essa chave faz tudo a ver com o que a gente coloca no RCI. O RCI, de certa forma, é um movimento, é uma metodologia que tem um movimento, que muitas vezes eu lidero, e vocês também lideram, cada um na sua temática, né? Eu só sou o idealizador, tipo, que puxa o sarrafo, e aí cada um coloca o seu jeito de fazer. Então, e como que é o seu jeito de fazer? Eu vou falar de duas chaves. Primeiro, movimento, e segundo, autoralidade. É isso mesmo. Aí você vai falar assim, e a autoralidade? Que vai ser ótimo também. Porque ao mesmo tempo que você aprende algo comigo, talvez a autoria é minha, mas a autoralidade é sua. É você que vai fazer. A mesma coisa, exemplo, eu vou lá, estudo PNF, eu não cito. Movimento preferencial é baseado no PNF? Quer dizer, movimento preferencial é baseado no Mackenzie? Então a gente cita o Mackenzie como autoria e a gente se coloca a gente como autoralidade. Eu falo isso em aula. Então nós vamos falar sobre essas duas chaves. Aí vocês vão perceber que muita coisa que eu falo em aula está relacionado à mentalidade de governo, porque é a base, tá? Não tem como. Se você não tiver a base sólida para poder literalmente tá no movimento, tá conectado, você acaba ficando diretamente mais fragilizado no seu dia a dia. Então, primeira chave que nós vamos falar aqui é sobre o movimento. Então, papel e caneta na mão aí. Então, o que que é o movimento, Fábio? Nada mais, nada menos que começar uma causa. Então, já anotem aí. Então, quando nós temos um movimento, o movimento é o que vai mais gerar autoridade para vocês, como gera para mim. Então, um exemplo, qual que é o movimento que você vive, Fábio? O que que você faz? Qual que é o seu grande ponto de diferenciação? Ah, eu sou fisioterapeuta. Perfeito, já é um ponto de diferenciação. Mas o que? Ah, eu trabalho com a especialidade X, Y, Z. Sou osteopata também, já é um ponto de diferenciação. Ah, então o que que você diferencia, Fábio, de você dos outros fisioterapeutas? Ah, eu fui professor universitário, idealizo métodos, sou osteopata. Ah, ótimo. O que que você diferencia dos osteopatas, Fábio? Pô, eu trabalho com RCI. Pô, aí bum, aí acabum. Por quê? Porque para o cara entrar no movimento RCI e colocar RCI na bio dele, começar a falar de três esferas, começar a falar dos quatro pilares, cara, entende que é um movimento que vai ter que estar realmente ativo. É um movimento que vai exigir desse camarada. Então você entende que quando você tem um movimento que você é mais isolado, se você se posicionar como a gente ensina, obviamente que você vai ter ótimos resultados. Não tenha dúvida disso. Então, o RCI, como tudo que eu faço, é um movimento. Então, e o que é um movimento? Começar por uma causa vai te gerar autoridade. Então, obviamente, o movimento é criado por uma pessoa. Né? Então, no caso, eu crio o movimento e vocês seguem. Vê o Bruno, não está falando constantemente de RCI, como é que atua, colocou isso no lifestyle dele, na vida dele, faz associações constantemente com tudo da vida dele. Então, para você começar a entrar no movimento, não tem nada de difícil. É somente você dar o primeiro passo. Você precisa dar o primeiro passo. E o primeiro passo tem que ser o quê? Escondido dentro da sua casa? Não, tem que ser público. Então você gera, você coloca, você posiciona um lançamento. Você se lança nesse movimento. Fala, "Não, eu faço parte disso." Então você vai ter uma inclinação em cima de uma dor. O movimento sempre está relacionado a algo, uma necessidade das pessoas de resolver um problema. Então, resolver uma dor profissional, resolver uma dor do paciente, uma necessidade dos pacientes, dos clientes. Então, um olhar diferente para os pacientes, para os clientes, para as pessoas. E literalmente o nosso movimento está onde? Em descobrir as dores e tirar um benefício, viver, ser muito bem recompensado por isso. Então, o nosso movimento literalmente está relacionado ao quê?
com sonhos, né? Com que eu posso chegar. Então veja o movimento que eu vivo, o movimento que muitos de vocês vivem aí, é sonho para muitos terapeutas. E na verdade é taxado até como mentira, como fake. Ah, isso não é possível, não. O fisioterapeuta não consegue viver dessa forma. Tem outra coisa por trás. É isso que acontece, porque vai ter objeções. E na verdade não tem mais nada transparente do que eu faço. Jesus amado. Mas, enfim, as objeções ocorrem porque o nosso cérebro, ele quer questionador. Então, ter objeções, ter dúvidas, entender o que está acontecendo. Então, vamos, por exemplo, se eu estou lá, colocando nas minhas redes, colocando, estou no movimento ativo. Mas você que se coloca que é igual e não está, então, tem que converter crenças negativas para crenças positivas. Mostrar que é possível. Não é assim? O camarada tá lá com uma hernia de disco, ele tá desacreditado, ele acha que ele não tem mais salvação, porque ele já fez um monte de sessão. Então, o que que a gente faz? É um movimento para mostrar que isso funciona. Fez sentido isso? Então, aí se é um mostrando, se é dois mostrando, se é um grupo mostrando, a gente tem o fator multiplicador e o fator de mais autoralidade, mais autoridade também. Então, eu consigo fazer X tornar Y, encontrar o que na sua vida? O que que realmente você precisa encontrar para você aderir ao movimento? Entende? Porque quando a gente fala, mas deve ter ouvido muito já. Ai, você é uma bênção, meu Deus. É bem em ação. Se você tá em bênção, recebendo bênção e dando bênção para as pessoas, você tá fazendo bem em ação? Porque aí significa bênção. Ah, o Fábio é uma bênção, porque eu estou em ação. Porque se eu tivesse calado dentro da minha clínica, só fazendo o que eu sei, como que você estaria? Então é sobre isso. Então eu quero que vocês entendam isso. De tudo que eu já faço. Se eu tivesse calado dentro da minha clínica, quietinho, vocês saberiam quem sou eu? É para vocês refletirem. Vocês realmente estariam conectados, parcial ou 100% no movimento da RCI? É sobre isso? Então, se eu tivesse quietinho dentro do meu espaço, com um monte de objeção cerebral, ai, que não é tão bom, que não é isso. Se você pegar desde o começo das nossas aulas, cara, eu nunca deixei de fazer aula com o recurso que eu tinha. E sempre fiz. Porque vai melhorando com o movimento. Isso é fato, entende? Então dá o primeiro passo. Porque, como já falei em outras chaves, nós temos uma visão progressiva. Então a nossa visão é progressiva. Então, a cada passo é como se fosse um carro, lembra? No farol noturno. E se você ficar parado com esse carro, você só vê o mesmo horizonte. Agora, se você vai progressivamente, cada vez a coisa vai mudando. Então, movimento, crescimento vai ter desenvolvimento, obviamente. Então, no meio do caminho, estar atento com as sacadas, entender realmente o que eu preciso fazer nessa primeira semana, qual é o conteúdo que eu tenho que me posicionar, que eu tenho que colocar, qual que é a reintegração, reinteração, qual que é a checagem das coisas. Pô, estou fazendo isso, está dando bom? Tudo está baseado no feedback. O que acontece antes, durante e depois. Para a gente poder se retroalimentar, que é o feed forward, lembra? Em outra aula, para a gente poder buscar mais e mais e mais posicionamentos e benefícios. Porque a grande sacada do movimento é eu ganho ajudando pessoas. Então entendam isso. Eu ganho, você ganha. Se você ganha, eu ganho. É vencer, vencer. Simples assim. Não tem outra história, não tem outra comunicação, não tem outra associação. É vencer, vencer e ponto final. Simples assim, entende? Então, eu tenho que pegar, entender que eu preciso, de certa forma, alucinar os empreendedores. Fazer as pessoas acreditar de que forma que você quer, de que forma que as coisas funcionam. Então, o movimento eu preciso colocar em ação essas pessoas para realmente coletar
poder desenvolver esses feedbacks do que já tudo entender do que está acontecendo antes, durante e depois. Entende? Mas sempre dentro do que a gente está falando, do movimento, nos princípios do propósito. Porque se eu querer mudar completamente tudo que eu faço, eu não sou mais eu, e eu não tenho mais movimento, e eu não tenho mais metodologia, e eu não tenho mais nada. Então é sobre isso. Então, fazer perguntas, como já tivemos módulos disso, aulas disso. Colocar as caixas de perguntas, se você pudesse tomar um café comigo, qual que seria a sua dúvida? O que que você quer saber de mim? E é sobre isso. E as pessoas não sabem o que querem até você mostrar para elas. Então, qual a sua maior dúvida? Isso é importante. Eu estou iniciando um projeto aqui. Aí você entende, quem entra no projeto primeiro, que ele não está pronto ainda, ele tem um preço menor. Depois que o projeto está prontinho, o preço é muito maior. É óbvio, tudo na vida é assim. Um apartamento, uma casa, um condomínio, um terreno, tudo que está lançando, que está iniciando o movimento, é melhor para entrar. Ah, não, mas eu só quero a segurança. Ah, você quer comprar o preço cheio, então tá tudo bem. Só que você vai pagar o preço dobrado. Então você vê com vocês, quando eu lanço um curso, eu lanço com desconto a R$ 900, R$ 500, um baita descontão antes. Se você for olhar, o baita descontão. Porque a gente lança e vai construir a gravação junto. Então vocês se beneficiam para entrar no movimento. Ah, quem só quer um prontinho e tá tudo certinho depois, vai pagar o preço cheio. É óbvio, é óbvio, é óbvio. Então tudo isso é um movimento. Então eu estou iniciando um projeto, né? Você teria pelo menos 3 minutos para participar? Você está conversando com alguém? Realmente, você está mostrando o que você acredita para essa pessoa? É importante para essa pessoa. E detalhe, para você, entenda uma coisa, não, se você quiser mostrar um movimento novo, mas se você não colocar em prática todas as outras chaves, tu trava. Então precisa colocar em prática tudo que a gente está fazendo para realmente as pessoas entenderem o processo. No começo, quando eu comecei a falar de três esferas, poucas pessoas aderiram. Hoje muitas pessoas já falam, mas muitas pessoas ainda têm trava com isso. Quando eu falei de 4 pilares, nossa senhora, o primeiro pilar só que é bom, porque é mobilidade, todo mundo quer dar mobilidade. Mas estabilidade, controle ativo e habilidade, então Deus me livre, entendeu? Então hoje já não é mais difícil. Então isso, de certa forma, é um movimento de uma metodologia de tratamento. Então, ter mostragem do que você quer replicar. O que que eu quero replicar? O que que eu quero desenvolver? Então, é sobre isso. Qual o significado? Qual que é a memória que você tem de você? Como que você vê você antes do movimento e como que você vê você depois? Ou o que que você quer chegar? O que que você precisa fazer? Entende? Então aí você entende que o brand, o valor seu sobre as coisas, está vinculado com o que você quer. Então, vou gerar movimento. Você vem através de feedbacks. Exemplo, você pode gerar valor em cima de bens materiais, valor em cima de metodologia, valor em cima de posicionamento. Porque quem faz bem um brand entende que é um produto humano. Então, como que você se diferencia dos outros profissionais? Como é o seu espaço, como é a sua marca, como é a sua... A internet é o principal. Como que é a sua comunicação, como é o seu posicionamento. A internet é só um local que tem fácil acesso de comunicação e atenção das pessoas. Mais nada. É um local que tem fácil acesso e interação com as pessoas. Você não vai ficar rico para depois fazer internet. Vai ser a internet que vai te levar à riqueza, em todos os sentidos. É a informação e o posicionamento que vai fazer você construir o que você quer. Não tem como. Eu coloco a internet como meio de informação. Entenda isso, tá? O mundo está mudando constantemente, a atenção também. Talvez você construiu algo sem, mas se fosse começar do zero hoje, com certeza não ia ter construído. Porque ó, a atenção está muito grande. As pessoas falam assim: por que que essa pessoa não divulga isso na internet? Porque ela não trabalha com isso. Eu mesmo falo isso. Você quer saber se o cara é bom? Olha nas redes sociais se ele fala sobre aquilo. É óbvio que se o cara é bom, ele não se esconde. É óbvio. Mas não é assim. É assim sim. Não tem como. Entende? É o movimento que a gente vive hoje. Entende? Então, gerar movimento.
Pegar um movimento que já está funcionando e dar continuidade através dos retornos das pessoas, mas dar feedback realmente para quem está no movimento, para quem acredita no processo, porque quem não acredita não funciona. Então, todo movimento é uma parte psicológica. Ele tem um processo psicológico constante. Então, nesse movimento, você é o herói? Você é o vilão? Esse movimento está relacionado a uma cidade, ou um acontecimento, ou uma região, ou um país? Então, o movimento, ele sempre combate algum problema. Então, combate um vilão. Quem que é o vilão que a gente vai combater? Se a gente é o herói, então esse herói é de verdade, como as pessoas veem mesmo? Qual que é a intenção desse movimento? Entendeu? Então, cara, eu assisti ontem o videozinho, o filme do novo Superman. É, filmezinho, né? Mas, cara, o novo começou de uma forma muito legal. Ele, ele tendo um monte de objeção, cara. Um monte de objeção do mundo moderno. Isso deu uma sacada muito boa. Tipo, ele ia lá, o cara ia uma guerra, ele foi lá e bum, 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 protegeu a galera. Aí as perguntas, né? Mas como que você tomou essa atitude? Não, porque o cara ia matar as pessoas, né? E aí ele. Mas como você sabe que ia matar? Não, ele estava com as bazucas lá, falando que ia explodir. E aí você chega autoritário, você nem conversou com o chefe de Estado, você nem conversou com o dono daquele país, você nem não sei o quê. Então você já chega fazendo, tomando a lei da sua forma. Mas meu negócio é proteger as pessoas. Mas entende que o questionamento do mundo moderno mudou. E ele estava sendo questionado, e hashtag super merda, que não sei o que em cima dele. Entende? A técnica consegue distorcer a imagem dele, depois ele consegue retomar. Porque vazou uma gravação lá, que tinha um arquivo corrompido, e o vilãozinho lá, Luthor, conseguiu pegar aquele arquivo, descorromper, e soltou que nem ele sabia, que o pai dele fala que você vai para esse planeta, que você vai realmente poder ajudar pessoas, poder salvar as pessoas. Até então é onde ele já tinha ouvido. Depois a mensagem continuava. O pai falava assim, que lá você vai ser líder, vai poder ter uma harém de mulheres, você vai poder não sei o quê, porque era a cultura deles em outros países. E aí o nego se voltou contra ele por uma narrativa que foi criada. Então, esse é o movimento. Entende? Esse é o movimento. De uma forma que ele nunca teve postura para fazer nada disso. Então, ele teve que mostrar o ao contrário. Mas isso que eu quero dizer, que as objeções e do mundo hoje, as pessoas sempre olham com nuances muito diferentes e muito questionadores. Viu o que a gente está vivendo no Brasil, pô? A perseguição que é, o jeito que tudo está acontecendo. Então, o mundo mudou. O mundo mudou. Então, realmente, se você não se conecta a um grupo forte, que sabe o que está acontecendo, vai dar lógica. Não tem nada de errado nisso. Entendeu? Eu me conecto, mas o meu tempo, no seu tempo, lesmice que você vai colher. Não se engana. O cérebro não quer mudar. Então, paz, existe algo diferente. Para você conseguir liberdade, para você conseguir paz, você realmente tem que lutar por ela. Liberdade é conquistada, não é dada. Escrevam isso. Acontecimento aparece nas coisas como um vilão ou como um herói. Então você vai ter sonhos, você vai ter medo, você vai ter objeções. Sim, esse é o processo do mundo moderno. Então, como você vai combater isso junto, com o processo, com uma equipe, entende? Com um movimento, entendeu? Tratamentos de performance, pessoas junto, mostrar que é possível, eu faço, você faz, o outro faz, todo mundo faz. Entende isso? Então, senão, vai entrar em caos, que é o que acontece hoje com a nossa profissão. Então, parece que realmente você é um herói, você tem todas as ferramentas, entende? Você vive como uma pessoa, como um herói, como uma pessoa que faz, acontece. Você vai resolver problemas agora e problemas futuros. Então você pode criar uma comunidade, uma causa e levar isso para frente. Como você vai viver sobre os seus benefícios? É óbvio que você vai fazer não é para se crucificar, e sim para você se beneficiar, porque você se beneficia com o sucesso das pessoas. Você não vai fazer nada que é para você se prejudicar. Então, mostrar o outro lado da ponte para a pessoa, viver o bom de forma perfeita, de forma agradável, entende? O movimento começa hoje. Então, eu sou o movimento. Eu faço o movimento. O movimento não vai começar amanhã, não. Ai, segunda-feira. Não. Então, hoje é segunda-feira. O movimento começa agora, quando você entende o processo e você vai progressivamente fazendo. Fazer o que precisa ser feito.
e encontrar os 10 primeiros passos que vai fazer a sua marca funcionar. Então, qual que é o primeiro passo que eu preciso mostrar para as pessoas? Qual é a minha marca? O que eu acredito? Qual é o meu ponto de diferenciação? O que eu tenho diferente dos outros fisioterapeutas, dos outros osteopatas, dos outros profissionais? Entende? Qual que é os níveis de movimento? Qual que é a minha causa? Quais são as minhas ações? Quais são as pessoas? Quais são a multiplicação do movimento? Então é sobre isso, que causa, anotem isso, os níveis, causa, ações, pessoas e multiplicação. Então primeiro eu tenho que ter uma causa, eu tenho que ter uma ação constante, eu tenho que ter um recrutamento bom de pessoas para multiplicar isso. Imagina eu tiver pessoas ruins, como que eu vou multiplicar? Pessoas que estão em cima do muro, pessoas que, ai, tudo tem a cabecinha dele, tá comigo, não tá. Ele sempre foi assim de fases. Que porra de fases? Quem é de fase tem que viver a fase em outro lugar. Não existe isso. Pessoas são confiáveis ou não são confiáveis. Pessoas estão com você ou pessoas não estão. Ah, mas ele é assim ou ela é assim. Então, bye bye, obrigado, tchau. Vai ser assim em outro lugar. Você quer casar com alguém de fases? Você quer casar com alguém que tá com você e não tá? Qualquer dor de barriga se desestabiliza inteiro, é porque não tem identidade. Então, você precisa escolher as pessoas para seguir o movimento. Você precisa ter uma multiplicação de movimento. Então, eu faço, você faz. As pessoas assistem, as pessoas fazem, e elas fazem também, vão contribuindo, e aí eu assisto o que elas fazem. Você está entendendo? E aí que começa o fator de multiplicação. Não é só fazer, 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 fazer. Então, primeiro nível do movimento, se eu faço, as pessoas assistem eu fazendo. Se eu faço e contribuo com eles agora, porque ele está fazendo junto, aí eles também fazem. Aí eu faço e eles também fazem. Então, ou seja, se eu faço, vocês assistem eu fazendo. Se eu faço, eu contribuo com vocês fazendo. E se eu faço, vocês fazem. E se nós fazemos, os outros assistem nós fazer. Está entendendo como é que funciona a parada? Ai, não, eu só colho, mas eu não vou participar. Então você decidiu ficar fora. Então fora você vai ficar, valeu, obrigado. Obviamente que não vai ter minha atenção. Obviamente vai ter meu tapete vermelho, porque eu estou muito ocupado para fazer, para contribuir com quem faz comigo. É óbvio isso, e que vocês tenham também esse posicionamento. Então, os verdadeiros, a tratar sobre as verdadeiras dores, ouvir sobre realmente o que precisa e como soluciona isso. Quanto mais pesado é a matéria, mais difícil é de se movimentar, mais lentidão você vai estar. Então, são as leis da física. Então, como é que você está? Você acha que eu quero lá pessoas pesadas? Você quer se relacionar com uma pessoa que é pesada? Você quer se relacionar com uma pessoa que é problema? Nossa, tadinho dele, eu vou chorar com ele. Cara, você tá maluco da cabeça, tem que pegar as coisas mais fáceis. Então, se você quer pegar uma pessoa que é problemática para falar que você resolveu ela, você tem problema de ego. Tá entendendo? Você tem problema de ego, de pertencimento, de facilidade de desenvolvimento. Porque você tem que pegar pessoas que querem realmente fazer, e para isso a pessoa tem que aprender a ficar leve. A pessoa tem que aprender a se desenvolver. A pessoa não pode querer se movimentar com lentidão, não. Então, escolher os líderes para te ajudar e multiplicar o processo para ter essa inclinação. Entende? Então, quem que vai estar comigo mesmo? Se eu ando só com bagaceira, é bagaceira que será. Se eu coloco uma pessoa com destaque do meu lado que não se destaca em nada, é isso que as pessoas vão ver. Porque a distorção e as objeções tem constantemente. Então, o movimento está constante. Vocês sabiam que o nosso planeta Terra está em movimento? E ele movimenta 1.675 quilômetros por hora. A Terra. Ela tem uma velocidade de 1.675 quilômetros por hora. Então, você acredita mesmo que você está parado? Entendeu? Então, carregar só o que faz sentido para você. Andar somente com quem faz sentido para você. E fazer sentido não quer dizer que é conforto. Não, ai, nossa, eu não vou andar com o Fábio. Não, porque fica desconfortável, ele fica dando agulhada, eu me sinto mal. Então vai lá, ô pateta. Vai lá viver com
com o conto de fada, que é isso que acontece. Vai lá viver no Walt Disney, entende? Então, carregar somente o que te faz sentido. Senão, vai sair caro. As pessoas estão pagando caro. Não estou jogando praga, estou sendo fatos. Eu estou nessa vida faz tempo. Só que de uma forma agora de um posicionamento mais profissionalizado. Tem alunos aqui que sabem o que eu estou falando e tem gente que vai assistir isso. Vai falar, nossa, bem que o Fábio falou. Você vai ver pessoas que estavam do zero, estava escravo de todo o sistema, conseguiu fazer alguma coisinha com o que eu ensinei. Virou estrelinha, ou por qualquer percepção conturbada, se desconectou e você vai ver que essa pessoa não avança mais. Vocês vão perceber isso aí. E eu estou falando de avançar nos níveis que eu estou falando, de faturamento, de qualidade de vida, de cada vez ganha mais atendendo menos, literalmente. Eu estou falando nesse nível. Você vai ver pessoas estacionar, fala, nossa, mas tá 10 anos lá, tá naquela mesma coisinha. As pessoas já conhecem pessoas que eu estou falando disso. E vocês vão conhecer pessoas novas que estão vivendo assim. Isso é fato, é fato. Só elas não acordaram ainda, entende? Porque o meu movimento, ele é vivo, entende? Ele não é morto, ele não está em cima de papiros e gravações que tá, talvez você assiste ela 10 vezes, você aprende coisa nova 10 vezes. Mas eu ensinei só aquela vez lá, é você, sua cabeça que está abrindo devagar, não é a minha. Então quem está conectado está sempre pegando água da fonte. Quem não está, não está. E quem se conecta na fonte está em outro nível, desde que siga as chaves que eu estou falando. Então colocar mais combustível se for preciso. Coloca combustível, entende? Se você é o pai ou é a mãe do movimento, você precisa estar à frente disso. Então, muito planejamento, realmente colocar para como que você vai trabalhar, como que você vai desenvolver para construir a sua liberdade. Liberdade é construída, liberdade é lutada por ela. Todos os povos, todas as pessoas que foram querer ser libertas teve que lutar por isso. Não vem de graça. Então, movimento leve, fluido e necessário. Só que tem que ser forte, entende? Não é, mas se eu não colocar algo constantemente, fazer o que é necessário, não vai ter resultados, entende? Então, qual que é a gestão do movimento? Qual que é o vento que vai converter? Como que você pega um vento e converte ele em energia? Como você pega o sol e converte ele em energia? Como é o carro que você viaja? Como que realmente, quando você está viajando, você só quer chegar no destino o mais rápido possível, igual um louco, brigando com todo mundo. Já tem gente que vai viajar, já sai brigando em casa porque a mulher atrasou, o filho não ficou pronto, ou o menino quer ir no banheiro, o pai já faz um regaço dentro do carro, a mãe também. Então você está desfrutando, você está aproveitando do conforto das coisas. É sobre isso. Talvez você tenha o seu conforto, mas você não desfruta do seu conforto porque você está com a mentalidade toda distorcida. E qual é o carro que você anda? Qual é o motor que ele está? Como ele desenvolve? Como que é a gestão disso tudo? Então, tem perigo, tem movimentos que são aleatórios, tem movimentos que são perigosos. Então, o que que eu posso me proteger? Qual que eu posso lugar mais zeloso, mais cuidadoso? Então, eu preciso ser direcional ou intencional a tudo. Então, pessoas que fazem o movimento são intencionais, eles sabem o que que ele quer fazer, ele sabe o que que ele quer ganhar. Não é qualquer coisinha que faz parte para ele, não. Você pode perceber que o que mais tem na internet é nego falando de artigo, é nego falando bonito, é nego falando daquilo, mas ninguém mostra a técnica. Você pode ver outros grupos aí que eu faço parte, os caras postam, coloca filosofia, se posiciona atrás da autoridade dos artigos, mas e aí, como é que você trabalha? Como é que é a sua prática? Vai lá ver a prática, vai lá ver a clínica. É ridículo. Por isso que os caras não mostram. Porque se o movimento dessa turma PBE, da prática baseada em evidência, é bater em cima dos artigos. E eu não estou falando que está errado. Mas chega no momento da prática clínica, pá, 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 pá. Por isso que não mostra. Porque se mostrar, perde a moral. Movimento clínico é péssimo. Ah, mas a minha prática de pesquisa é ótimo. Então, encontrar o equilíbrio disso tudo. Se você for pontuar o que você precisa fazer com o seu paciente? Ficar mostrando pesquisa para ele ou ter resultado, ser clínico, saber pegar, saber posicionar, interligar as técnicas? Indiscutivelmente.
Então, é sobre isso. Então, cada um tem o seu movimento, cada um tem a sua narrativa, e vence quem está mais ali conectado ao ambiente. Simples, simples assim. Então, quem não liderar está sendo atraído ao movimento de alguém. Ou você se conecta ao seu movimento. Pode ver mesmo, o Bruno fala, não faz sentido nenhum eu tô lá, nem quero saber. Eu não quero saber de outras metodologias, não, porque isso só vai me atrapalhar. Porque ou você está conectado no seu movimento, que o RCI pode ser seu movimento também, é isso que eu estou falando, se você não entendeu ainda, tá? Pode ser seu movimento, não é só meu, é nosso. Ou você vai se conectar ao movimento dos outros. Por exemplo, quando eu falo alguma coisa de escolinha, eu sei que tem alunos que chapa, trava a chapa. Ah, lá veio o Fábio desmerecendo. Mas você está multiplicando zero lá, aprendendo nada com nada, gastando um horror, e você está lá defendendo. Você está atraído pelos movimentos dos outros. Você não está sendo realístico. É isso? Ué, é sobre isso. Então, e por isso que eu vou lá e falo de novo, que eu mostro a realidade. Ah, mas isso me machuca, Fábio. Machuca porque você está atraído no movimento de alguém que você nem se beneficia, mas por algum motivo você está atraído, entende? Então, se você não lidera o seu movimento, que você coloca lá, que você acredita, que você assiste às aulas, que você quer o seu ponto de diferenciação, você vai estar conectado ou atraído para o movimento de alguém. Só tem que ver se esse movimento de alguém você faz parte, né? Se o movimento das escolinhas você faz parte ou você é só uma ovelhinha. É só sobre isso. Se você opina, se você tem atenção, se você tem conexão, se você tem um WhatsApp realmente para falar qualquer dia, qualquer hora. Ah, não, não tenho nada disso. Então você só é uma ovelhinha ideológica. Desculpa a palavra. Entende? Então, ou você é intencional e você tenha o controle, ou você só está participando igual uma ovelhinha do movimento de alguém. Então eu preciso entrar em movimento. É sobre isso, tá? Quando você entende, você coloca essa frase, eu preciso entrar, me conectar em movimento. E esse movimento pode ser meu, a coisa muda. Então, quando você acredita que não é seu, tá tudo bem, não é? Você pode ser dono de uma fazenda, você pode ser dono da sua empresa, você pode ser, mas se você não acreditar nisso, você não é. Simples assim. Entende? Agora, é o que resolve. Até mesmo funcionários. Eu atendo gestores aqui da empresa de papel e celulose, são as maiores do Brasil, da América do Sul, tá tudo aqui na nossa região. É Três Lagoas, é Inocência e Ribas do Rio Pardo. As três maiores do América do Sul de papel e celulose está aqui na nossa região, da região do Mato Grosso do Sul, de Três Lagoas. Começou com Três Lagoas, depois foi para Ribas e agora Inocência. E o que que é, e cada vez se constrói é uma maior, tá entendendo? Então, o que que isso entende? Que as pessoas, quando as pessoas, os gestores, os caras que têm cargo alto, né, os diretores, os CEOs lá, ou diretor, ou responsável, supervisores daquele determinado ponto, os caras têm um salário top. Só que eu atendo uns, os caras já falam para mim, cara, eu cuido da fábrica como se fosse minha, porque se eu não cuidar como igual meu, eu não fico no meu cargo. E é cargo de 20, 30, 40 mil por mês de CLT, viu? Não é PJ, não. E aí tem as quintas, ainda tem os benefícios, do nada eles ganham 40, 70, 100 mil reais no meio do ano. Mas só vai para aqueles cargos, quem cresce dentro da empresa é quem leva o cargo como fosse dele. Ele não, a primeira mentalidade desses caras, eles me falam isso, que eu atendo alguns, se só sobe de cargo quem leva como se fosse dele. Aí o cabeça de bosta, o esquerdistazinho, ele fala assim, ó, nossa, mas também com um salário desse eu faria o que você faz. Não. Primeiro você faz, primeiro você se capacita, aí depois você ganha. Primeiro você tem que ser, primeiro você tem que doar, para depois dar certo. Tá entendendo que é o contrário? Primeiro você se conecta ao movimento. Primeiro você faz o que precisa ser feito para realmente ter a meritocracia, um gestor lá olhar e falar, não, esse cara é firmeza, eu vou dar uma oportunidade para ele. É sobre isso? Por isso que são sempre os mesmos que estão com os cargos altos. Não é pelo network, não é por causa do queizinho, a distorção, não. É pelo merecimento de estar conectado ao processo. Mas o Zé Zorbinha, ele pensa assim: nossa, mas se eu ganhasse o que você ganha, eu também faria isso. Não. Primeiro você faz o que precisa ser feito e depois você ganha. É ao contrário, mas as pessoas não se conectam com o movimento.
Eu ouço isso dos caras, eu só tô compartilhando isso com vocês, tá? Então, você é o cara que resolve? Você é a pessoa que vai para frente? E se você não sabe resolver, você vai arrumar um jeito para resolver? Aí você vai resolver sozinho, você e o além. Ou você é aquela escolinha que nunca mais você fez e nunca mais apareceu. Ou você está no meio de um grupo que pessoas debatem e tentam ajudar um ao outro. É sobre isso, você escolhe onde você fica. Ah, não, eu só fico lá porque eu só colho informação, mas eu não preciso participar, eu só preciso colher que nem uma esponja, que nem um vampiro. Continua, o universo vai te ajudar. Então, lei da otimização e da eficiência. Pois entenda que a primeira lei de você estar otimizado e ser eficiente é entender que a natureza é simples. Então, quando você começa a dar muitas voltas, muitas voltas, muitas voltas, mostra logo o que você faz de forma simples. Simples assim. É a mesma coisa do Instagram. Tem que ser simples e objetivo. Papum. Começou a dar muita volta, ninguém quer saber o que você está falando. Então a natureza é simples. Gente que tem propósito é simples. Gente que está conectada ao movimento de verdade, ele externaliza. Ele não quer nem ouvir conversas tortas dos outros. Tá entendendo? Porque ele está conectado no processo. Ah, eu tô, não tô. Não, você não tá. Se você tem dúvidas, você não tá. Se você tem dúvidas do movimento que você está conectado, então você não está no movimento. Você não tomou um lado e você ainda não vai ter os resultados que você precisa, porque você não se conecta a nada, porque você está sem identidade. Entende? Então, quando você compreende que o movimento está associado a esses processos todos, a sua chave vira. Então, nós temos a autoralidade, outra chave que se conecta muito bem. Primeiro passo, eu falo até por mim, essa chave, cara, facilitou demais a minha vida. Porque a gente tem aquele negócio, será que eu tô plagiando? Será que eu tô sendo um impostor? Será que eu tô só copiando? Não. O que que diferencia um trabalho científico de um plágio? Sabe qual é a diferença? Sabe qual é a diferença? Que o trabalho científico, o cara cita, ele faz citações. Ele vai lá e faz uma revisão bibliográfica. Ele só citou todos, ele pegou o trabalho de todo mundo. Ele cita da onde ele coloca e ele coloca o entendimento daquilo lá. Revisão bibliográfica. Ele pegou a autoridade dos caras, cita eles e coloca a discussão dele, a conclusão dele, do que ele se baseou ali. Então, se você cita da onde você capta, você não está mais fazendo plágio nenhum. E você pode aprender de um jeito, pegar de um jeito e executar de outro jeito. Simples assim. Então, o autoral, colocar ênfase sobre isso, colocar o toque seu sobre aquilo, isso é autoralidade. No que já existe, então tudo existe algo, tudo é baseado em algo, né? Não sai inventando a roda. É tudo baseado num estudo que já existe, pode ser até mesmo natural. Então, você coloca um toque sobre a geração do significado sobre aquilo. Então, o que que eu faço? Tem o método, tem a osteopatia, tem a quiropraxia, tem o Mackenzie, tem o movimento preferencial, tem a PNF, tem lá as vibrações miofasciais, posturologia, tem lá mil coisas, né? O que que eu faço? Inteligência emocional, enfim, tá lá, mil coisas. O que que eu faço? Coloco a minha autoria sobre isso. Coloco o meu toque, coloco o meu jeito, uma metodologia organizada, empacoto e ensino do jeito que eu trabalho. Então eu gero um significado diferente desse monte de especialidade que não tem obrigação nenhuma de falar uma com a outra. De maneira nenhuma, o Mackenzie tem que falar com a osteopatia tem que falar com o PNF, PNF tem que falar com mixoterapia, com inteligência emocional, com naturopatia, com posturologia. Não. Por que que isso tem que falar? Ah, porque você quer funcionar melhor. Então, isso é uma autoridade minha, do método que eu desenvolvo. Que é um movimento que vocês podem estar conectados. Aí vocês que decidem. Entende? Então, gerar uma, literalmente, paternalidade. Então, a autoralidade, eu sou paternal aquilo. Eu peguei aquilo e eu desenvolvo aquilo. E quando as pessoas falam, da onde veio isso? Cita da onde começou e mostra o que você faz. Simples assim. Então, parar com o que você está fazendo em piloto automático e entender como que eu vou ser lembrado. Como que eu vou colocar a minha pitada. É a mesma coisa o RCI. A gente anda na trilha, não em cima do trilho. Então coloca a sua pitada, mas seguindo o método. Entendeu?
Então entende que é o único jeito que a pessoa pode realmente fazer as coisas dela é com o jeito dela. Ela modela, mas ela faz do jeito dela. O vídeo é do jeito dela. O atendimento, cada um do seu jeito. Ninguém vai lembrar de pessoas normais. Para você ser lembrado, você vai ter que ser fora do normal. O normal está da forma mediana, e a mediana é medíocre. Pelo amor de Deus, falar que você quer ser normal, falar que você quer estar na média. Você está maluco? A média no nosso país hoje é péssimo, entendeu? Então o resultado faz ser lembrado. Você quer ser um fisioterapeuta da média? Você está falando sério? É isso que você quer ser? Um fisioterapeuta da média, já que você fala em fisioterapia? Então, o resultado faz ser lembrado. E como, mas o meu resultado fechadinho. Então, é a mesma coisa se eu chegasse eu e pegasse os meus resultados e não mostrasse para vocês. Tudo que eu faço, que eu desenvolvo, ó, como o Jader fala, o R6 já existe há mil anos. O Fábio só organizou isso meio que por agora, assim, atemporalmente falando. Temporalmente falando. Então, se eu não externalizar isso também, como é que fica? Tá bom, né? Tá bom, vocês aí, ovelhinha de escolinha, entendeu? Então, como eu já fui. Resultado faz ser lembrado. Tocar o terror na terra. Literalmente, essa é a frase de ação. Toca o terror. Faz o que precisa ser feito. Seja visto, seja lembrado com palavras, com gestos, com o que for. Seja contra-intuitivo. Sabe quando eu falo a hérnia não é a causa do problema? Isso é contra-intuitivo. Como assim? É a hérnia que acabou com a minha vida. A hérnia é a consequência final. Isso é contra-intuitivo. Entende? Quebrar o padrão mental das pessoas, mostrar uma nova realidade. Isso é ser contra-intuitivo. Você será lembrado por isso. Normal não é lembrado. Não tem nada de errado se você é um fisioterapeuta,zinho, um profissionalzinho mediano. Mas ninguém traz paciente para mim. Não converto igual, porque você é só mais um, você é um normalzinho. Ninguém quer ficar conectado com o normalzinho. Não a nível profissional. Então, esse é o grande ponto de diferenciação, que uns multiplicam pacientes demais, os outros não. Pegou o código? Entendeu como é que é a parada? Entende? Então, ser autoral, ser marcante na sua presença, tudo que eu já falei, ser pujante, tudo que eu já falei em outras aulas. Então, repetir a palavra, repetir, dar exemplos, colocar, mostrar os detalhes, como é que faz, mostrar os códigos, tá entendendo? Fazer sem parar, fazer sem parar, na constância e melhorando na constância. Então, aí eu pergunto para você, qual é a sua história? Pensa e coloca no papel, qual é a sua história? Qual é a sua marca? Isso é poderoso. Qual que é a sua história? Qual que é a sua marca? Minha marca é isso aí. Tá fazendo mesmo? Não, não tá. Então você não é. Você me desculpa falar, você tá se enganando. A minha marca é tal escolinha. Os caras reverenciam você lá? A escolinha X reverencia você? Eles falam de você? Você é relevante também? Você só é um bobo que paga mensalidade, vai lá uma vez por mês e olha lá, ou nunca mais nem apareceu. Você está conectado com algo que constrói ou realmente não? É sobre isso, porque o movimento ele é vivo. O movimento é vivo. Então é sobre isso. Entender que você pode colocar a sua autoralidade, colocar o seu toque, colocar a sua marca. Ontem mesmo, no grupo do clube, o Bruno fez lá uma postagem, a pessoa falou, melhorei demais em poucos atendimentos, estava na cadeira de roda. Aí escreveu, isso é graças à metodologia. Ele printou e mandou lá no grupo nosso de mentoria. Eu falei, não, isso é graças a você. Ele falou, não, é a metodologia, mas eu entendi o que ele quis dizer. Ele, graças a você, não, graças à metodologia. O que que eu quero dizer? Se você pode ter a maior das intenções, mas se você não tiver o acesso de informação privilegiada, se você não tiver as ferramentas organizadas e otimizadas, vou dar um exemplo. O cara chega para mim e fala, Fábio, cava, faz um buraco aqui, faz uma vala para mim aqui. Aí eu vou com as unhas. Eu tenho vontade, eu tenho vontade, eu tenho vontade. Raspa, raspa, raspa com a mão. Regaço os dedos todos, aquela vontade. Quando eu lá, fiz isso, ó, no solo duro. Aí um chega com uma pá. Pum, pum. O outro das mãos fala: Meu Deus, ele nem faz força como eu faço. Ele nem faz força como eu faço.
Ele deu 3 pasadas e já fez mais do que eu horas com a minha mão. Aí chega outro com equipamento elétrico e hidráulico. Pá, dá uma pasada e já fez a vala. Não é só força de vontade. É ferramentas. E quem não entendeu isso, que as formações são ferramentas, você está lascado, minha filha. Talvez você está lá urrando, cavando com a mão, que nem um maluco, não vai sair do lugar. Então, é sobre isso o papo ontem com o Bruno, no grupo. Sem a metodologia, ele não segue. Ele não segue. Só que se não tiver força de vontade, a metodologia também não faz nada sozinho. Alguém vai ter que operar a pá. Alguém vai ter que operar a máquina para fazer a cavada. Você está entendendo? A máquina não faz sozinha. Essa máquina não faz sozinha. Essa pá não faz sozinha. Então, é sobre isso. E a gestão de tudo isso. Analisar o buraco, o posicionamento, o que vai fazer depois com essa terra. Enfim, isso é isso aí. Isso é um movimento, isso é uma metodologia. E aí aquela história. Ah, eu aprendi com o Fábio cavar desse jeito com a máquina. Mas eu comecei a fazer desse jeito, não é que deu bom também? Isso é autoralidade. Ó, eu faço desse jeito. Aprendi desse jeito, mas faço desse jeito que também é bom. Autoralidade sua. É o seu jeito de fazer. Entendeu? Agora, se você não coloca autoralidade, se você não está nem conectado de verdade com o movimento, se você não tem inclinação para realmente seguir algo que foi criado por alguém, que está lá mostrando e convertendo crenças negativas em positivas, mostrar constantemente que o sonho é possível, quebrar as objeções, quebrar as dúvidas, mostrar que o negócio está acontecendo constantemente, descobrir as dores, mostrar a necessidade das pessoas, olhar os clientes, os pacientes, as pessoas, fazer assim, inclinar no processo, literalmente ter um processo, uma visão progressiva do movimento em crescimento, em desenvolvimento constante e fazer com que realmente você possa coletar esses feedbacks, colocar isso constantemente, dando o primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, se lançando constantemente, como é que você vai dar certo na vida? Então é sobre isso que eu quero que vocês reflitam a aula de hoje, beleza? Então eu vou encerrar aqui a gravação e trocar uma ideia em off com os meus alunos aí. Valeu!